Boa noite para esse grupo querido, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, que se reúne toda terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, e nós temos por objetivo fazer a leitura das obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook, e atualmente nós estamos fazendo a leitura desta obra incrível, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do Bert. Hoje, retomando na página 96, lá no finalzinho, no trechinho que fala assim, já fazia muito tempo. E, Marquinhos, como nós sempre gostamos de fazer, né, todo início de leitura, a gente relembra que esse grupo é uma ideia que foi criada, uma ideia maravilhosa do Hamilton, que convidou muita gente boa que fez e continua fazendo parte, e que nós estamos aqui seguindo adiante, e nós gostamos de lembrar da Alice Satin, do Renato Bertatti, do Oswaldo, e caminhamos aí agora com o René Schubert, e hoje estamos com o querido Marcos Castro. Marquinhos, desde já receba nosso carinho, nossa gratidão pela sua entrega e presença aqui. Nós temos uma leitora hoje, Cristiane, e eu não sei se o pessoal que está assistindo depois no YouTube, o que está participando aqui, acho que seria interessante a gente registrar, que agora está um pouquinho diferente a sistemática de ingressar no grupo, que agora ele vai dar uma mensagem, o Zoom teve uma atualização para maior segurança, ele agora tem uma sistemática de aguardar em sala de espera, mas não tem problema, é o mesmo link, o mesmo número da sala de estudo, é só aguardar um pouquinho que precisa ser feita essa autorização. Todos fiquem tranquilos com isso. Então, sem mais delongas, dados todos os recados e avisos, eu te passo a palavra, meu querido, com muito carinho. Obrigado, Larissa. Mais uma vez aqui, não é? Muito bom. E eu também queria dar boa noite a todos que estão aqui conosco, aqueles que assistem aí pelo YouTube. Eu fiquei, essa semana, curiosamente, eu não conversei com o Renê, porque a gente sempre conversa depois dos encontros. Então, eu queria perguntar para vocês se ficou algo do encontro passado, eu não sei como foi. Nós conversamos bastante, né, no encontro que eu estive aqui sobre esse aspecto do Bert que envolvia, inclusive, essa parte religiosa, né, porque faz parte dessa história dele. E eu me lembro que isso foi bastante tocante, assim, porque a gente vê o Bert, né, que foi padre, falar da forma com que ele coloca. E lembrando sempre que a constelação familiar, né, acaba que ela não está atrelada a nenhum tipo de religião, né? Por mais que o Bert ele tenha sido padre, a constelação familiar não está atrelada a nenhum tipo de religião. E eu sei que a maneira com que ele fala sempre toca, né, nas eventuais lealdades e crenças que temos aí e que estão presentes dentro do sistema. Ficou algo, Larissa, do encontro passado? Que eu me lembre, não, Marquinhos, mas o assunto, a gente voltou a conversar bastante sobre isso, não foi, Cirlei? A Cirlei até fez uma pergunta, a outra Cris também. Então, do encontro retrasado, movimentou bastante ainda o encontro passado. Se alguém tiver ainda ficado com alguma reflexão e quiser escrever aqui no chat, ou levantar a mão, a gente, né, pode ver, mas não estou vendo ninguém levantando a mão. Para quem entrou há pouco tempo, nós vamos retomar hoje na página 96, no finalzinho ali da página 96, pessoal. Não tem nenhuma Ótimo. mensagem no chat, Cris. Marquinhos. Tá bom, então vamos seguir. Cris que vai ler hoje para nós, né, Cris? Isso. Boa noite. Pode começar? Ok. Já fazia muito tempo que eu não era padre nem membro da ordem. No entanto, somente nesse momento me tornei padre de fato e pude dedicar-me plenamente às pessoas, sem prescrições nem limites. Nesse sentido, permaneci padre a vida inteira. Também compreendi que o próprio caminho é o correto para cada um. Todo desvio dele afasta o indivíduo de si mesmo,
de sua satisfação, de sua força, de sua mais profunda felicidade. No fundo, não temos escolha além de seguirmos o próprio caminho, mesmo quando achamos que podemos, devemos ou até somos obrigados a nos desviar dele. Talvez pensemos que outro caminho seria mais fácil ou satisfatório, ou que o objetivo ao qual ele conduz seria mais elevado e, no final, nos levaria até mesmo além de nós próprios. Porém, o outro caminho só pode ser trilhado por alguém a quem ele pertence de fato. Somente essa pessoa está em harmonia consigo mesma nesse caminho e dele recebe a força, a coragem e a disposição para percorrê-lo. Às vezes, sentimos-nos tentados a comparar o próprio caminho com outros, e assim acabamos considerando muitos deles melhores ou piores, superiores ou inferiores, especiais ou comuns, bons ou condenáveis. No entanto, somente quem reconhece e percorre como seu um caminho que não lhe pertence se desvia dele. Nesse sentido, o fato de que todos seguem apenas seu próprio caminho e não podem abandoná-lo mostra que as pessoas se assemelham inteiramente a seus caminhos. De fato, em última instância, o caminho de cada um é predeterminado, sobretudo pela origem, pelo envolvimento no destino da família, pelo gênero, pelo talento e pelos limites intelectuais e físicos. Porém, por fim, também pela própria determinação, pela própria voz interior e pelo lugar que cabe a cada um no todo. Entretanto, quando encontramos outras pessoas em nosso caminho, por um trecho e percorremos juntos, aprendendo uns com os outros, acompanhando-nos e apoiando-nos. Mas, então, chega o momento de cada um seguir o seu rumo novamente. Desse modo, com frequência, muitos caminhos se cruzam, às vezes desembocam uns nos outros e por um período já não se distinguem, até que o próprio caminho torna a se impor e nele nos sentimos plenos. Mais tarde, escrevi uma história sobre minha saída da ordem e minha renúncia ao sacerdócio. A despedida. Agora convido o leitor a uma viagem ao passado, como quando as pessoas se põem de novo a caminho após muitos anos para voltarem ao lugar onde algo decisivo aconteceu. Porém, desta vez não há nenhum perigo à espreita, tudo já foi superado. É mais como os velhos combatentes, depois de um longo período de luz, caminhassem novamente ao campo de batalha onde tivessem de se afirmar. A grama já cresceu há tempos, árvores florescem e dão frutos. Talvez já nem reconheçam o lugar, pois ele não se parece com o que têm na memória e precisam de ajuda para se orientarem. De fato, é curioso como deparamos com o perigo de maneiras diferentes. Uma criança, por exemplo, fica paralisada de medo diante de um cão grande. Então, a mãe se aproxima, pega nos braços, a tensão se desfaz e a criança começa a soluçar. Porém, de seu posto elevado e seguro, não demora para que vire a cabeça e olhe com desenvoltura o terrível animal. Outro exemplo é de alguém que se cortou e não consegue ver o próprio sangue correr. Porém, assim que desvia o olhar da ferida, sente apenas um pouco de dor. Portanto, é ruim quando todos os sentidos são capturados ao mesmo tempo pelo acontecimento, ou seja, quando não podem ser ativados, isolados separadamente, e o indivíduo é tão dominado por eles que já não vê, nem ouve, nem sente o que de fato está acontecendo. Faremos agora uma viagem na qual cada um, a seu modo, deparará com o todo, mas não de uma só vez, e presenciará o todo, mas com a proteção que desejar. Também poderá entender o que conta, um após o outro. Quem quiser poderá igualmente fazer-se representar como alguém que se acomoda em uma poltrona, fecha os olhos e sonha que está fazendo a viagem. Embora esteja em casa, dormindo, presencia tudo como se estivesse presente. A viagem começa em uma cidade que já foi rica e famosa,
mas que há tempos é desolada e vazia, como uma cidade fantasma no Velho Oeste. Ainda se vêem as galerias e onde o ouro era extraído. As casas continuam quase intactas, até mesmo a ópera pode ser vista. Porém, tudo está abandonado. Há muito tempo já não há nada ali além de lembranças. Quem parte nessa viagem busca um guia experiente. Assim chega ao local e a lembrança é despertada. Ali aconteceu o que tanto o abalou e do qual ele mal quer se lembrar, pois foi muito doloroso. Mas agora o sol brilha sobre a cidade abandonada. A tranquilidade e quase a paz voltaram para onde antes havia vida, agitação e violência. Caminham pelas ruas e encontram a casa. Ele ainda hesita, não sabe se deve entrar, mas seu acompanhante entra primeiro, sozinho, para averiguar e ter certeza de que o local é seguro e se ainda restou alguma coisa do passado. Nesse meio tempo, olha os outros do lado de fora, pelas ruas vazias, e as lembranças de vizinhos e amigos que ali vieram vêm à tona. Lembranças de cenas nas quais foi feliz e alegre, cheio de entusiasmo e vontade de viver, como crianças irrefreáveis, porque se lançam à frente, ao novo, ao desconhecido, ao grandioso, ao amplo, à aventura e ao perigo oculto. Assim passa o tempo. Em seguida, seu acompanhante acena para que ele o siga. Entra na casa, chega à antessala, olha ao redor e espera. Sabe quais pessoas poderiam tê-lo ajudado na época a suportar tudo isso. Pessoas que o amavam e que também eram fortes, corajosas e conscientes. Tem a sensação de que estão ali, de que ouve sua voz e sente sua força. Depois, seu acompanhante pega sua mão e ambos abrem a verdadeira porta. Ali está ele, de volta. Pega a mão que o conduziu até o local e, em silêncio, olha ao redor para ver como realmente era uma coisa e outra o todo. Estranho como ele percebe o ambiente de outro modo quando está recolhido de mãos dadas com seu ajudante, quando também se lembra do que ficou por tanto tempo excluído, como algo que finalmente retorna para o seu devido lugar. Assim, espera e olha até saber tudo. Porém, em seguida, é tomado por uma sensação, e atrás daquilo que estava em primeiro plano, sente o amor e a dor. É como se tivesse voltado para casa e olhasse para o terreno onde já não existem direitos nem vingança, onde o destino age, a humildade salva e a impotência cria a paz. Seu ajudante o segura pela mão para que ele se sinta mais seguro. Respira fundo, depois o solta. Assim, o que há muito tempo estava represado começa a fluir e ele se sente leve e aquecido. Quando a sensação passa, o outro olha para ele e diz: talvez na época você tenha carregado um peso que tem de ser deixado aqui, pois ele não lhe pertence nem pode ser cobrado de você. Por exemplo, uma dívida assumida, como se você tivesse de pagar pelo que os outros tomaram. Deixe-a aqui. Deixe também o que mais lhe aparecer estranho: a doença, o destino, a crença ou o sentimento dos outros. Faça o mesmo com a decisão que o prejudicou. As palavras lhe fazem bem. Ele se senta como alguém que tirou um grande peso das costas, respira fundo e se sacode, e pela primeira vez sente-se leve como uma pena. O amigo torna a falar. Talvez no passado você também tenha deixado de lado e desistido daquilo que deveria ter guardado, pois lhe pertence. Por exemplo, uma capacidade, uma necessidade interior. Talvez também inocência ou culpa, lembrança e confiança. A coragem para a plena resistência, para uma ação em conformidade com você. Agora reúna tudo e leve-o com você para o futuro. Também concorda com essas palavras. Em seguida, analisa o que tem de descartar e recuperar. Ao recuperá-lo, sente o chão sob seus pés e seu próprio peso. O amigo o conduz por mais alguns passos e com ele chega a uma porta nos fundos. Abrem-na e encontram o segredo reconciliador.
Já não tem por que ficar mais tempo no local. Sente-se impelido a partir. Agradece ao amigável acompanhante e toma seu rumo de volta. Ao chegar em casa, ainda precisa de tempo para se orientar com a nova liberdade e a antiga força. Porém, secretamente já planeja a próxima viagem, desta vez a um país novo e desconhecido. Que Vamos parar, lindo! vamos parar um pouquinho aqui, né, Cris? Olha, quando você estava lendo, né, e também percebi o quanto o Bert faz dentro dessa história, o movimento em direção quando a gente fala tanto do amor interrompido e Uhum, como as imagens são poderosas, né? As imagens, inclusive, que carregamos daquilo que um dia já foi lá atrás, né? E o Bert, uhum, assim, de uma forma tão cuidadosa, e aqui ele traz também, assim, um pouco dessa postura do facilitador, né? Desse que acompanha, como é essa postura, né? E quão centrado deve estar esse também ao fazer e acompanhar essa viagem, né? Aqui ele traz isso como uma viagem. Agora, antes disso, eu quero falar mais sobre isso, mas lá no começo, lembram daquela pergunta, né, que foi feita por Bert Hellinger, né? O que você sacrifica pelo quê? Pessoas por ideais ou ideais por pessoas, né? uhum. Essa é uma pergunta, assim, que foi fundamental na vida do Hellinger. Sim. E aqui ele traz isso novamente de novo, né? Quando ele diz assim, essa questão do olhar para as pessoas e desse despertar e colocar a pessoa diante do seu olhar e que nessa condição, então, assim, então isso também, essa minha dedicação e esse meu olhar para essas pessoas. Posso dizer então que sou padre o tempo todo, né? Veja que o tempo todo o Bert também faz dá essas alfinetadas assim, né? Para a gente pensar assim, para se movimentar um pouco. Agora, nessa história, eu queria compartilhar com vocês justamente assim, o quanto dentro da constelação familiar, e até porque trabalhamos com essas imagens, o quanto essas imagens atuam no presente, não é? De algo que aconteceu lá atrás. E quando você pode revisitar esse lugar de onde você está hoje, né? Como é olhar para tudo aquilo lá atrás, do lugar que você também ocupa hoje. Né? Porque às vezes existem tantos medos, tantas dores, tantos sofrimentos, que se você conseguir revisitá-los já não fazem mais sentido. Mas que por conta desse medo de ir até esse lugar, continua carregando esse peso. E aqui é justamente com essa história que o Bert traz para nós assim: olha, a gente pode retornar lá atrás e olhar para tudo aquilo. Como é que isso está agora? E o que é que atua em mim agora? E talvez eu também possa deixar algo lá. Algo que pertenceu àquela época, àquele momento, àquele aspecto da minha vida. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava falando sobre as imagens. A amiga, muitos de vocês conhecem, é a Dani de Brasília. Sabe quem é a Dani, assim? O pessoal conhece aqui. E aí eu falei assim, Daniela, o que você acha dessa frase? Assim, olha, é, você é também quem ou aquilo que acredita ser. O quanto essas imagens, elas grudam no ser, elas se apoiam nesse ser e começam a fazer parte também desse ser, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você tenha visto talvez lá atrás. Então, essa passagem aqui para mim, ela traz muito claramente assim como é esse processo de cura desse amor interrompido lá atrás. A gente vai voltando devagarinho, com cuidado, talvez precisando do auxílio, de ser acompanhado de algum modo, e a gente revisita esse lugar, né, com todo esse suporte, para que a gente possa, a partir desse local também que foi revisitado, voltar com só aquilo que nos pertence. Voltar de novo na nossa força plena. Essa força, assim, integral nesse sentido, assim: agora eu posso ser e apenas ser. Eu não preciso agregar imagens ao meu ser e que atuam".
Eu não sei se ficou muito filosófico. A outra Cris que chama minha atenção quando eu entro nessas filosofias aí, você me fala, hein, Cris, se estiver muito filosófico. Acho que ela tá até pensativa ali. Mas é justamente assim, como é retornar e poder voltar e apenas ser. Ser. O que é que você realmente é e aonde é que está essa sua força? E aí que ele fala do próprio caminho, né? Quantas vezes pessoas se deparam e ficam se assim projetando em um caminho que não lhe é próprio. Né? Quantas vezes a gente sempre fala assim, o terreno do vizinho talvez seja sempre um pouquinho mais verde, né? Um pouquinho mais bonito aquele jardim. E isso só faz perder força, porque não é o seu próprio caminho. O livro da Sofia é a própria felicidade, né? Então é assim, é você justamente trazer para si aquilo que lhe é próprio, porque senão você vai despender uma energia enorme, uma força enorme para conquistar algo que não está no seu caminho. E em algum momento isso fica pesado demais. E quando você se encontra nesse caminho, se apodera desse caminho, é a sua força para seguir com aquilo que lhe é próprio, inclusive com todas as circunstâncias especiais que estão presentes nesse caminho. Então eu acho muito bonito essa passagem que o Bert traz para nós, assim, é bem precioso esse voltar a casa e encontrar o próprio caminho. Quem quer comentar algo, perguntar, fique à vontade. Estou vendo que a Cris está com a mão levantada. Cris, você consegue ativar seu microfone? Uhum. Na hora que eu estava lendo, eu estava me lembrando de uma forma como eu trabalho com as crianças. Quando eu atendo crianças, eu coloco, né? Porque essa leitura me lembrou uma coisa de vamos ali, vamos visitar, vamos fazer umas visitinhas no passado, vamos visitar os nossos entes queridos e vamos relembrar de algumas coisas importantes e o que não for mais para carregar, vamos deixar aqui e o que for bom a gente traz com a gente. E quando eu atendo criança, eu faço várias ilhas com brinquedos espalhados pelo espaço, e aí eu pego a criança e falo, vamos dar uma passeada aqui, e vamos contar essa história aqui, porque a mãe já me contou uma história antes. E aí vamos lembrar aqui como é que era a vovó, o que você sabe do vovô? E aí o que acontece? A criança começa a passear por todas essas ilhas espalhadas, que é a parte dos avós, dos bisavós, eu coloco até os trisavós. E a criança se senta em algum lugar. E ali é onde ela senta e começa a mexer e querer brincar ali, contar algo, ali é que era alguma coisa que a gente precisa olhar. E aí eu vou ali conversando com a criança e falo para ela, pega o que você quer levar com você, e o que você quer deixar aqui. E aí ela pega algumas coisas, carrega para junto do papai e da mamãe, aí a gente vai ali conversando, e é muito incrível, porque conforme eu fui lendo isso aqui, sem saber, sem ter lido isso, né, e sem ter esse pensamento dessa forma, como é que a gente vai sendo ressonante a tudo isso que ele trazia, né? Eu fui lembrando de cada parte em que a criança vai catando coisas e falar, isso aqui eu quero carregar. Aí você quer dar para quem? Para a mamãe ou para o papai? E aí eu vou percebendo onde, inclusive, que é o peso que a criança, por aquela patologia que ela está apresentando, aquela dificuldade que ela está trazendo, por quem que ela está carregando isso. Então, esse trecho aqui, nossa, muito, 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 muito. E essa filosofia que você trouxe aí na sua explicação é exatamente isso, né? É muito legal, muito lindo. E você trouxe de forma concreta esse caminho aqui que o Bert descreveu, justamente. Assim, né? O Bert também tem outras histórias que ele conta, como quem está com uma mochila, vocês já devem ter ouvido uma mochila nas costas, né? E vai deixando um pouquinho. Agora, com criança, é especial mesmo, assim, porque a pureza dessas crianças, né? E quando nós estávamos falando desse amor interrompido, né? A criança mostra, e como a criança sente isso. E isso pode acontecer em situações assim corriqueiras do dia a dia que talvez os pais nem percebam. E aí eu vou trazer um exemplo também, como a Cris está falando assim.
Esses dias, eu estava conversando agora, estava falando com isso, e sobre isso, assim, e aqui em casa a gente conversa com os meninos também, assim, às vezes eles estão por perto, daí a gente fala para eles ouvirem mesmo, assim, né? Porque eles são antenas, né? Vocês já perceberam, assim, as crianças como são, né? Eles captam mesmo. E aí eu estava falando sobre amor interrompido, algo assim, e o nosso filho mais velho falou assim: "Ah, então, aquela vez que a gente estava no cruzeiro, eu me senti assim". Falei: "Como?". Para nós, os pais, nós nem percebemos isso. Nós nem vimos uma situação dessa. Como que foi? A gente nem sabia que isso tinha acontecido dentro dele. Ah, como que foi? Porque ele leu um texto que eu estava escrevendo, assim, uns 2 parágrafos, é o nosso mais velho, ele leu e ele falou: "Eu me senti exatamente assim, é isso mesmo". Que eu estava falando do amor interrompido e de como é que a criança se sente naquele momento abandonada e o que isso pode acontecer, o que isso pode acarretar, né? Tantas e tantas vezes ali se fecha para as próximas relações ou se prende nesse ninho vazio. Né? É uma maneira de se proteger ali, assim, fica ali aninhado nesse vazio e para lá atrás e se esquece, né, porque não consegue perceber nem mesmo esse amor grandioso dos pais de tantas outras situações que vieram posteriormente em que essa criança foi acolhida. Por isso que a gente retorna, né? Por isso que a gente vai lá onde aconteceu. E aí quando a gente retorna e vai lá onde aconteceu e traz essa criança para outro momento também em que teve esse acolhimento. Então, de repente, ela pode novamente assim relaxar e perceber: "Ah, não, eu tenho, né, o colo dos meus pais e eu posso seguir com este colo. Eu posso seguir em segurança e eu posso, inclusive, me abrir para todas as outras relações". Então veja o quanto uma imagem atua, né, de forma bastante profunda e muitas vezes, os pais nem se dão conta, porque nem estavam sabendo. E eu estou falando isso porque foi justamente o que aconteceu, assim, com a gente. A gente nem estava sabendo, e o dia que ele falou que se sentiu perdido, né, que tinha perdido dentro do cruzeiro, foi a primeira vez que a gente pôde olhar para isso, e foi muito legal olhar para isso, assim, porque você percebe que agora pode soltar isso, pode relaxar com relação a isso, pode se abrir com relação a tudo isso e o quanto isso é importante para todas as relações, não só nessa relação envolvendo o pai e o filho, a mãe e o filho, mas sim tudo que decorre dessa relação. Então esse é um bom exercício para nós e um bom caminho para que a gente possa restaurar e voltar ao nosso próprio caminho. Se não tiver perguntas, podemos seguir, Larissa. Não temos perguntas aqui. Podemos seguir, então? Então, Manuela, capítulo 6. eu vi que a Desculpa. Não, desculpa também, Cris. Eu vi que a Manuela chegou agora e entrou também mais algumas pessoas. Nós vamos começar na página 102. Obrigada, Cris. Capítulo 6. Capacitação terapêutica e casamento. Após sair da ordem, mudei-me imediatamente para Viena e iniciei a análise didática, bem como uma formação psicanalítica no Círculo Vienense de Psicologia Profunda, fundado pelo psicólogo e psicanalista Igor A. Caruso. Na época de meu ingresso, Caruso já era professor na Universidade de Salzburgo e, graças à sua ligação com correntes intelectuais de esquerda, sua fama de professor universitário progressista ia muito além das fronteiras austríacas. Somente pouco menos de 30 anos depois é que o lado obscuro de sua biografia se tornou conhecido. Tratarei desse aspecto mais adiante. Do ponto de vista financeiro, eu estava assegurado. Era membro de uma das dinâmicas de grupo mais prestigiadas da Europa e dava cursos não apenas na Alemanha, mas também em muitos outros países, como a Suíça e a Itália. Esses cursos eram frequentados por pessoas bem diferentes, de padres
a psicoterapeutas. Com frequência, eu também lecionava em mosteiros. Aos noviços, em especial, eu aconselhava o aprendizado de outra profissão, além do estudo de teologia. Somente se tivessem uma alternativa, poderiam optar com real liberdade pelo sacerdócio. Contudo, a vida fora dos muros do mosteiro foi uma mudança brutal para mim. Eu já tinha chegado aos 45 anos e estava solteiro. Anteriormente, eu nunca tivera de me preocupar com coisas do cotidiano, como fazer compras, limpar ou cozinhar. No mosteiro, não tínhamos de lidar com nada disso. Lembro-me de que no início de meu período em Viena, entrei em uma loja de queijos e não fazia a menor ideia de quanto eram 100 ou 500 gramas. Para não me expor ao ridículo, simplesmente pedi a minha quantidade a mesma quantidade de uma senhora que estava na minha frente. O tamanho de sua peça pareceu adequado também para mim. Pouco depois, conheci minha primeira esposa, Herta, 6 anos mais nova do que eu, assistente social e psicoterapeuta. Naquele momento, era freira em um convento de Viena. Encontrávamos-nos com frequência, ficamos amigos e, por fim, ela também deixou o convento. Estava claro para mim que o casamento seria o próximo passo a ser dado, mas eu não tinha tanta certeza. Por um lado, desejava uma companheira. Por outro, gostava da independência até então desconhecida. Além disso, podia imaginar que não seria fácil para uma mulher casar-se com alguém como eu. Como monge, eu tinha vivido as décadas anteriores apenas entre homens e não tinha nenhuma experiência no relacionamento com mulheres. Por isso, resolvi aguardar um sinal para me decidir quanto ao casamento. Afinal, esse recurso tinha dado certo quando fugi da prisão americana. Na época, eu planejava voltar para a África do Sul após minha formação como psicanalista para trabalhar e viver no país. Portanto, decidi dizer a Herta que eu queria me casar com ela, porém apenas com a condição de ela ir comigo mais tarde para a África do Sul. Se ela concordasse, pensei, então seria um bom sinal para o casamento. Herta logo se declarou disposta a me acompanhar, mas eu não tinha contado com isso. O homem é atraído pela mulher porque, como homem, sente falta dela. E a mulher é atraída pelo homem porque, como mulher, sente falta dele. Com efeito, o masculino está ligado ao feminino. Por isso, para ser homem, o homem precisa da mulher e vice-versa. Somente quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e se casa com ela, e somente quando uma mulher faz de um homem o seu homem e se casa com ele, é que são homem e mulher e se tornam um casal. Para que o relacionamento entre ambos cumpra o que promete, o homem precisa ser e permanecer um homem, e a mulher precisa ser e permanecer uma mulher. Por isso, o homem precisa renunciar e se apropriar do feminino, como se ele próprio pudesse tornar-se e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar a se apropriar do masculino, como se ela própria pudesse tornar-se a ser um homem e ser um homem. Isso porque no relacionamento de um casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece um homem. E a mulher só é importante para o homem quando é e permanece uma mulher. Se o homem desenvolvesse e contivesse em si mesmo o feminino, não precisaria da mulher. E se a mulher desenvolvesse e contivesse em si mesmo o masculino, não precisaria do homem. Assim, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si próprios as peculiaridades do outro sexo vivem sozinhos. Bastam-se a si mesmos. Desse modo, na ordem do amor entre homem e mulher, tem-se, em primeiro lugar, o homem que deseja a mulher como mulher e a mulher que deseja o homem como homem. Por conseguinte, em um relacionamento de casal, se o homem ou a mulher deseja mais por outras razões, por exemplo, para diversão ou sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, instruído ou simples, católico ou protestante, ou ainda porque um quer conquistar ou proteger o outro, melhorá-lo ou salvá-lo, tê-lo como pai ou mãe de seus filhos, como se costuma dizer de maneira tão bela, então o alicerce foi fundado em areia e o verme já entrou na maçã. Na ordem do amor no relacionamento entre homem e mulher, ambos também precisam se reconhecer como iguais.
Toda tentativa de se comportar como pai ou mãe do outro, demonstrando autoridade, ou como filho, demonstrando submissão, restringirá e ameaçará o relacionamento. Se o homem ou a mulher se comportam como se tivessem autoridade de pai ou mãe sobre o outro, arrogam-se perante seu igual os mesmos direitos que os pais têm em relação aos filhos. Com frequência, o outro esquiva-se da pressão e busca alívio e compensação fora do relacionamento. No entanto, a ligação especial e, em um sentido profundo, indissolúvel entre homem e mulher surge com a consumação de seu amor. Apenas ela faz do homem e da mulher um casal e transforma o casal em paz. Apenas o amor espiritual e o reconhecimento público de seu relacionamento não são suficientes para tanto. Na consumação do amor se revela a superioridade da carne em relação ao espírito, bem como sua veracidade e sua dimensão. Às vezes se tenta depreciar a carne em relação ao espírito, como se o que ocorre por instinto, necessidade, desejo e amor fosse inferior ao que a razão e a vontade moral exigem do indivíduo. No entanto, o instintivo demonstra sua sabedoria e sua força justamente quando o racional e o moral chegam a seu limite e renunciam. Isso porque, por meio do instinto, agem um espírito mais elevado e um sentido mais profundo, diante dos quais nossa razão e nossa vontade moral recuam e fogem quando se encontram em dificuldade. Segundo as belas palavras da Bíblia, pela consumação do amor, o homem deixa pai e mãe e passa a dedicar-se à esposa, e ambos se tornam uma só carne. A mesma coisa também vale para a mulher. A essa imagem corresponde um processo da alma que, quando atua, pode ser experimentado como real, pois produz uma ligação indissolúvel e irreproduzível, mesmo quando se deseja o contrário. Pode-se argumentar que uma separação e um novo relacionamento subsequente comprovam o contrário. Entretanto, em segundo relacionamento, atua de modo diferente do primeiro. Um segundo homem e uma segunda mulher sentem a ligação de seu parceiro com sua primeira mulher e seu primeiro homem. Isso se mostra quando um segundo homem e uma segunda mulher não se atrevem a aceitar e a manter o novo parceiro como seu homem ou sua mulher em pleno sentido, como fizeram com o primeiro. Isso porque ambos vivenciam o segundo relacionamento como uma dívida em relação ao primeiro. Isso também ocorre quando o primeiro parceiro morre, pois só nos separamos de fato do primeiro parceiro com a própria morte. Portanto, um segundo relacionamento só dá certo se a ligação com parceiros anteriores for reconhecida e valorizada e os novos parceiros souberem que estão subordinados aos anteriores e que estão em dívida com eles. Contudo, uma ligação no sentido primordial, como no primeiro relacionamento, lhes é negada. Por isso, na separação de um segundo relacionamento, normalmente a dívida e o compromisso são sentidos com menos intensidade do que no rompimento do primeiro relacionamento fixo. Cris, vamos parar um pouquinho, para você respirar também. Eu queria parar assim e deixar em aberto esse ponto aqui. Alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta? No chat tem alguma coisa, Larissa? Eu não vi. Essa parte do relacionamento de casal, quando o Bert traz isso. É bem importante quando ele traz essa questão de chegar, né, como iguais, homem e mulher, nesse relacionamento. Um que se completa através do outro. Eu sei que isso aqui dá uma mexidinha, assim, muitas vezes. Essa questão do reconhecimento dos relacionamentos anteriores. Nem sempre as pessoas se dão conta disso, não é? E isso é muito importante, não é? Esse reconhecimento lá atrás, muitas vezes, inclusive, para se chegar lá naquele primeiro grande amor. O que é que ainda ficou ali nesse primeiro grande amor? Porque tantas vezes as pessoas são tão jovens quando se depararam com esse primeiro encontro,
não é? E às vezes até penso assim, foi algo tão passageiro, foi algo tão rápido, foi algo da minha, sei lá, adolescência, não é? E na alma isso tem um efeito muito grande, né? E é olhar para esse grande amor, olhar lá atrás para esses relacionamentos e dar um lugar a todos eles, não é? Porque assim nós realmente vamos transitando de forma mais livre no relacionamento atual. Assim se tem o espaço necessário para viver em intensidade esse relacionamento atual. Olá, eu vi que o Marco levantou a mão e eu vi alguma coisa aí aparecendo no chat. Exatamente. A Marina escreveu assim no chat: gostaria que o Marcos falasse sobre o permanecer no lugar, acho que é de mulher e de homem. Permanecer no lugar de mulher e de homem. E o Marco está com a mão levantada. Tá. Marina, para ir falando para você então antes do Marco, veja que o tempo todo o Bert está trazendo para nós aqui a questão do lugar. O lugar, né? O seu caminho, o lugar do homem, o lugar da mulher, o feminino, o masculino, um não se apropriar-se do outro, até porque o homem busca na mulher exatamente aquilo que lhe falta como mulher. A mulher busca no homem exatamente aquilo que lhe falta também, não é? Então, eles se completam. E aí, muitas vezes, o que acontece é que um tenta se apropriar do outro, apropriar daquilo que está presente nesse homem para si, como se bastasse por si mesmo. Acho que o Bert, acho não, ele falou justamente isso, né? As pessoas acabam ficando sozinhas porque se bastam por si mesmo. Entende que dentro de si, e nós temos dentro de nós, masculino e feminino, não é? Somos composto desse masculino e feminino. Temos esse pai e essa mãe, isso é biologia pura, né? Está tudo aqui dentro de nós. Agora, ainda assim, para a nossa completude, para essa completude do homem que busca aquilo que lhe falta e que só essa mulher pode dar. Existe esse algo, né? E quando esse homem ou essa mulher querem se apropriar do outro, apropriar dessa energia e daquilo que é realmente próprio desse outro, para que em si possa completar algo como se tivesse essa ilusão, ele vai ficar sozinho, porque ele não vai conseguir se apropriar disso. Existe algo sim que é próprio e que é destinado a esse homem e que é próprio e é destinado a essa mulher. Então, o que o Bert chama essa atenção é de cada vez mais como é reconhecer para nós em que lugar nós estamos. E às vezes eu falo isso assim, não é? Tem algumas pessoas assim que elas elas se bastam por si mesmas porque acreditam, inclusive, que não podem receber do outro, porque já tem tudo, né? Então elas não se permitem receber algo também desse outro, porque, não, eu só dou, não é? E a gente já viu várias vezes isso aqui, né, nessa relação de equilíbrio, quando eu me coloco nessa posição de só dar, significa eu me coloco nessa posição de superioridade, e em algum momento isso vai se afastando, esse outro vai se afastando. Então também, quando eu reconheço algo que me falta, eu me coloco nessa posição de que eu preciso de algo que esse outro pode me oferecer, que esse outro pode me dar. E aí, essa também é uma posição de humildade, quando eu reconheço que nessa relação, não é? Não só com a mulher ou como, mas uma relação realmente entre as pessoas, eu também posso receber algo, eu também posso ganhar algo. Em algum momento, eu também posso dar algo. E assim a gente vai encontrando a sintonia nesses relacionamentos entre iguais, né? Então, estamos falando de relacionamento entre iguais aqui, entre adultos. Então, essa questão do lugar que o Bert traz para nós, que é realmente sempre muito importante. Marco, se você quiser falar. Bom, boa noite a todas e a todos. Esse tema, ele realmente requer muito aprofundamento. E aí eu vou trazer um pouco o tema para o exercício da advocacia e citar um exemplo de como que é importante a gente ampliar as nossas visões ao fazer um atendimento de pedido de divórcio.
Uma cliente me procurou no ano passado, querendo se divorciar. E ela sabia que eu ampliava a visão, né? Porque, normalmente, quando a gente é procurado, o advogado tradicional elabora a petição, distribui, muitas vezes, uma petição que, como ainda no direito há necessidade de atribuir, muitas vezes, não é o consensual, não é culpa, ao outro lado, aparecem aquelas petições cruéis até. E nós, advogados, temos que ter esse cuidado, né? Mesmo quando você precisa demonstrar a culpa do outro lado, você pode fazer isso de uma maneira generosa, né? Eu, por exemplo, acabei de fazer uma petição dizendo que, por motivos que não são convenientes serem explicitados na petição, exceto se o juízo exigir, né, as partes chegaram ao acordo de separação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, ao atender essa cliente, eu perguntei a razão pela qual ela queria se separar. E ela disse que queria muito ter filhos e o marido não. Eu falei, olha, é óbvio que esse é um ponto de divergência significativo num casal, mas é para ser tratado por um advogado, né? Esse não seria um ponto para ser tratado por um terapeuta relacional? Por que um advogado? Né? E aí eu, ampliando a pergunta e a escuta, né, eu perguntei a razão pela qual ela tanto gostaria de ter filhos. Aí ela disse que não queria morrer sozinha. Perguntei se ter filhos era garantia de que não morreria sozinha. E aí ela ficou impactada com isso, e eu sugeri que ela, antes de seguir com a proposta do divórcio, que ela aprofundasse a análise com apoio profissional sobre a razão pela qual ela tanto temia morrer sozinha, né? E depois, ampliando também a pesquisa, contei da história do marido. O pai do marido tinha falecido e ele tinha 28 anos. E ele assumiu o papel de arrimo de família. Aí, a partir daí, eu perguntei como que era a vida íntima do casal. E qual a postura que ela tinha em relação a esse marido e o marido em relação a ela. Aí, pelas respostas, eu falei, olha, me parece, e aí também é um ponto para vocês aprofundarem, que o seu marido se casou com a própria mãe, ao assumir o lugar do pai. Como ele se casou com a mãe, ele procurou uma mãe para substituir a originária. E aí te encontrou que queria tanto ter filhos. Ou seja, você ficou no papel de mãe e ele no papel de filho. E isso gerou aí o desequilíbrio entre vocês. Aí perguntei, né, como é que era. Na questão da vida íntima, ela disse que era muito pobre a vida íntima. Eu falei, me parece evidente que seria uma pobreza sexual, porque um filho não transa com a mãe, né? Então, aí sugeri que fizesse esse aprofundamento, mas com terapeutas, não com advogado. Então, vejam vocês como que é importante, no exercício profissional da advocacia, e até mesmo na magistratura da área de família e Ministério Público, termos olhares ampliados, fugirmos da burocracia, que é a pessoa quer se separar, aí a gente faz aquela petição horrorosa, distribui a petição horrorosa, e como normalmente, quando se chega no judiciário, as partes já estão feridas, dificilmente um juiz consegue avançar
no estabelecimento de um acordo que harmonize minimamente a relação do casal. Eu entendo que a adoção pelo judiciário, né, das visões sistêmicas é absolutamente libertadora e propicia a eliminação de muita dor e muito sofrimento para as pessoas, os filhos, e é um grande desafio profissional que todos temos de avançar nessa análise, de ter essa abertura, esse desprendimento, que a rigor, por exemplo, eu abri mão de receber honorários, que seriam significativos. Mas o que eu teria que colocar na balança? O meu interesse ou o interesse da cliente que me procurou, daquele núcleo familiar? Né? Então, como que é isso? Como que é a nossa postura diante dos conflitos? E é onde eu defendo e venho trabalhando o conceito da advocacia pacificadora. Né? Nós temos que ter essa postura, se é que a gente quer romper, né, com a banalização do mal, né, que foi tema aí da palestra da Cristiane, que a gente avançou muito nisso. Né? Quer dizer, qual que é a nossa responsabilidade com a pacificação? Né? Qual a nossa responsabilidade com, né, o dito, né, do bem-aventurados os pacificadores? Nós somos coerentes com isso ou não? Até que ponto? Então, assim, eu penso que até mesmo para as pessoas se casarem, seria muito bom, antes de decidirem o casamento, aprofundassem muito o conhecimento deste tema que nos é trazido tão ricamente aí por esse texto e pela obra do Beto. E por todos os trabalhadores e cientistas da área da psicologia, né, e das relações humanas. Porque realmente, sabe, assim, o que a gente vê em termos de sofrimento, e hoje, especialmente, eu estou muito impactado, porque eu acompanhei um jovem suicidando. Então, assim, como eu consegui agir rápido, eu consegui evitar a morte, né? Eu chamei o SAMU, mas foi algo assim muito impactante para mim. Tem a ver com essa questão do fracasso relacional dos pais. Aí a gente fica assim vendo, né? Puxa vida, a união das pessoas, o afeto das pessoas, isso não é brincadeira. Né? Isso a gente precisa ter zelo, carinho e muita atenção. Né? Como diz um dos nossos mestres, o Arli Cravo, né? É preciso ter muito foco no afeto. É isso, eu queria compartilhar isso com vocês e muito obrigado. Obrigado, Marco. Você trouxe vários elementos aí, não é? E a gente pode dizer assim, como o Bert estava colocando aqui, essa questão do lugar, e o homem que busca nessa mulher, a mulher que busca nesse homem, o homem, porque se buscar algo diferente disso, vai ter problema. Se eu entro nessa relação e busco nessa companheira uma mãe, vai dar problema. Se essa mulher entra numa relação e busca no companheiro um pai, ele não tem condições de oferecer isso. Ele não pode oferecer esse suporte. E é por isso que muitos conflitos acontecem, até que cada um possa ir para o seu próprio lugar e reconhecer aonde realmente se encontra. Com relação ao conflito em si, né, essa visão pacificadora, nós cada vez mais vemos aqui, através da constelação familiar, o quanto a constelação auxilia a desvelar aquilo que realmente está oculto.
né? Aquilo que não está descrito ali na petição inicial, na contestação, não é? Mas que é sim uma necessidade oculta dessas partes. Qual é essa real necessidade? Como é que nós podemos olhar para isso? E temos tantos outros meios disponíveis aí, não é? Então, hoje falamos desses meios adequados, né, de resolução, de disputa. Eu nem gosto de falar disso, assim. Às vezes eu falo de meios adequados de reconciliar, né, de trazer a reconciliação, trazer a paz. E essa reconciliação não necessariamente olhando para o outro, mas uma reconciliação que começa conosco mesmo, uma relação que começa com a própria parte. Né? Porque muitas vezes que eu falei em reconciliação, a pessoa já pensou logo assim no outro. Trazer uma religação com esse outro, e na verdade é essa religação consigo mesmo, em primeiro plano, né? Outros utilizam justamente meios adequados de pazeamento. Já viram agora essa expressão? Tem o professor Giancarlo Dal Bianco, ele fala isso, ele fala em meios adequados de pazeamento, de promover a paz, de chegar à paz. E sim, Marco, com relação à constelação familiar, também é mais uma abordagem que está disponível e que tem mostrado realmente efetiva, até porque qual é o caminho que realmente nos leva à paz? Tantas vezes não é o caminho disposto na lei. Tantas vezes nós precisamos ampliar sim esse olhar e encontrar sim algo que realmente pacifica dentro dessa sociedade e que pode ser que esteja diferente daquela letra descrita na lei. A gente vê muito isso em tantas situações, né, herança e tantos outros casos assim, em que o que está descrito na lei, realmente, quando nós vemos, não pacifica e gera e fomenta ainda mais o conflito. Ô Larissa, eu vi uma pergunta do João no chat que acho que é bem legal porque é sobre isso que a gente estava falando aqui, inclusive dos parceiros anteriores, não é? Exato, bem contextualizado também com esse tema. O João ele falou assim: não sei se a minha percepção está errada, mas me parece que boa parte dos casais que se separam não fazem de modo pacífico e levam mágoas dos parceiros anteriores para o futuro relacionamento. Que consequências isso tem? João, isso que você trouxe, aí a gente estava falando justamente dessa importância desse reconhecimento, né, dos parceiros anteriores, também para que se possa caminhar livre para os próximos relacionamentos. Porque senão, na verdade, ainda está preso algo lá atrás, e como você colocou, isso também é levado para o relacionamento que vem depois. De que forma? Várias formas. Inclusive, quando nesse relacionamento posterior, por exemplo, se tem filhos. Esses filhos também podem olhar para esses relacionamentos e para aqueles que foram deixados de forma, por exemplo, violenta, de forma que não foi reconhecida, e o filho toma o lugar dessa pessoa, desse parceiro ou dessa parceira. Então imagine que houve um relacionamento anterior, né, e deixaram, houve muita violência, briga e deixaram, e de repente, num próximo relacionamento, inclusive com filhos, esse filho olha para esse relacionamento anterior e ele reproduz o comportamento exato daquele que foi deixado ou traído lá atrás. E aí, muitas vezes, não sabe mais como essa criança tem tanta raiva, como é que essa criança diz algo assim, e na verdade essa criança está vinculada nesse destino desse ex-companheiro, desse ex-parceiro, que de algum modo ainda não foi reconhecido por tudo que representou na vida. E eu falo isso para vocês porque eu já vi assim, não foi nenhuma nem duas, várias vezes isso acontecer, em que crianças assim de 10 anos reproduzem palavras que foram ditas por esses companheiros anteriores por conta de não terem sido reconhecidos. Quando, se é possível reconhecer todos aqueles que vieram antes, inclusive todos esses parceiros e parceiras, algo se relaxa, algo se solta. Agora, isso realmente precisa ser feito de forma a chegar no coração, não é assim, eu tive aquela lá, mais ou menos, aquele lá, mais ou menos. Isso é algo assim, eu só estou aqui hoje com a minha esposa por conta de outras que ao longo do caminho puderam permanecer lá atrás.
Então, eu também reconheço o quanto vocês foram importantes e agradeço por esse espaço que vocês tiveram em minha vida e permitiram que hoje eu pudesse estar aqui. Faz toda a diferença quando isso realmente chega na alma. Então, esse reconhecimento, e ele pode haver de várias formas e pode acarretar também consequências diversas aí, João, dentro do relacionamento posterior, principalmente, claro, quando não é reconhecido, quando não é visto, quando não é sequer lembrado. Respondi a sua pergunta, João? Claro, claro. Obrigado, Marcos. Ok. Larissa? Estou aqui. Não, eu vi coisa no chat ali, não sei se era pergunta. A Maria de Fátima, na verdade, compartilhou aqui conosco. Posso ler? Ou você Pode? quer falar, Maria de Fátima? Você quer que eu leia? Tá bom. Você falou assim, você quer falar, ela fez joia. Você falou, você quer que eu leia, ela fez joia. Agora eu não Aí sei eu tô qual... entendendo que quando ela fez 2 joinhas assim, quando eu perguntei, eu tô entendendo que ela quer que eu leia. Deixa ela falar, vamos escutar ela um pouquinho, a Ele Maria de Fátima. gosta de ouvir, assim, quando a Eu pessoa gosto de pode ouvir. falar, o Marquinhos sempre gosta de ouvir. Ó, ela abriu o microfone. Tá, boa noite, eu vou abrir o microfone. Não, eu gostei muito da fala do Marco, que eu coloquei ali, ótima reflexão, foco no afeto. E eu escrevi, né, que eu deixei de atuar na advocacia em razão da dificuldade em litigar, em entrar em discussões, e porque eu sempre fui muito conciliadora. Antes de ter escritório, eu fui juíza leiga e sempre os meus processos terminavam em conciliação. Eu tinha muita facilidade para conciliar as pessoas e levei essa postura para o escritório, mas era muito difícil manter essa postura no escritório de advocacia, né? E aí eu acabei largando, deixando de lado a advocacia e continuei na minha função pública, porque eu também era funcionária pública, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde eu resido. E com o conhecimento das constelações, eu percebi que esse era um caminho que eu buscava naquela época, que ainda não existia, porque já faz mais de 10 anos que eu saí, e quando eu conheci as constelações, eu disse, nossa, era isso que eu sempre quis fazer. Então, agora eu estou conseguindo juntar as duas coisas, né? Vou conseguir juntar o direito com as constelações, e aí eu vou poder finalmente continuar na minha postura de conciliadora. Maria de Fátima, quantos profissionais estão se reencontrando, não é, na profissão e se firmando realmente por encontrar também essa nova postura e levá-la diante da sua profissão, né? E se a gente pensar o advogado por primeiro ali que recebe esse conflito no próprio escritório e que ali já tem uma dentre tantas outras abordagens pacificadoras para resolver o conflito, nós estamos precisando de vocês. O judiciário já não tem como absorver tanta ação daquelas, como o Marco falou, que não precisa chegar no judiciário, né? Deixar realmente para o judiciário aquilo que precisa ir. Porque para alguns casos, sim, precisa ir, né? Mas para tantos outros, essa postura e essa outra abordagem de resolução do conflito é suficiente e é realmente aquilo que vai entregar a paz. E cada vez que esse profissional realmente se firma nisso, né, tem isso dentro de si, tem essa postura internalizada, e agora já pode olhar para tantos outros, assim, talvez não se sinta tão sozinho, né? Em algum momento tenha sentido um pouco disso, né? Isso cria um corpo mais presente, mais forte, mais sólido, né? Então, precisamos sim de profissionais como vocês. Na verdade, né, como o Marco falou, a minha dificuldade era justamente olhar para as petições, e a gente sabe quanto que os advogados pegam pesado, né, quando peticionam, principalmente na área do direito de família, e eu com aquele espírito querendo, né,
compor a situação, conciliar as pessoas. Então, eu fiz poucas separações, na verdade, porque eu utilizava todos os meus conhecimentos e argumentos para conciliar. E eu percebi muito, assim, no exercício do trabalho, que muitas mulheres nos procuravam, na verdade, elas não queriam se separar, elas queriam um mediador, né? Alguém que fosse lá e conversasse com o marido e que mediasse aquele conflito que eles não estavam conseguindo, digamos assim, dissolver. E muitas vezes a gente conseguiu fazer isso, outras vezes não, né? Mas o espírito de conciliação sempre foi uma coisa assim muito forte em mim. Por isso que eu não me dei muito bem nessa parte mais litigiosa, assim. Sim. Muito Obrigado, obrigada. Maria de Fátima. Eu que agradeço, muito obrigada. Cadê a Larissa? Estou Tava te aqui. procurando. Tava te procurando. Mais alguma coisa, Lari? O Marco, ele deixou registrado ali um apoio a essa partilha que a Maria fez conosco, e a Luzia também registrou aqui uma coisa que eu achei também importante, assim, acho que foi um exemplo que o Marco estava falando, né? A Luzia lembrou aqui que Bert também salientou que quando um dos parceiros não quer ter filho, o outro precisa liberá-lo. Acho que foi um exemplo, uma questão que o Marco compartilhou conosco aqui. E é isso, não estou vendo mais ninguém com a mão levantada, nem tem novas mensagens aqui mais no chat, Marquinhos. Tá ótimo. Como que estamos aqui no nosso tempo? Nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Essa questão de liberar, não é? Parece assim, libera, né? Mas a gente sabe o quanto esse movimento também é exigente, né? O quanto esse amor, não é? É exigente nesse sentido, assim, que esse amor livre realmente libera, não é? E aí também tem várias discussões, assim, de como é que esse amor é livre, será que é livre mesmo? Não é? Né? Mas realmente se colocar nessa disposição de que existe algum momento em que esse crescimento juntos já não se mostra possível. Algo já alcançou a sua finalidade entre o casal. Lembra quando a gente falava assim que o casal é uma comunidade de destino, né? O Bert falava isso para nós, quer dizer assim, todo esse sistema que busca algo nesse sistema do outro, que se une e que talvez já tenha alcançado algo aqui e é o momento de partir. É o momento de se separar, porque já não há um crescimento em casal juntos. E em algum momento é preciso olhar para isso também. Não é? Então, quando os dois têm posições que são tão diferentes e que já não conseguem seguir juntos, aí chegou algum momento. Claro que nós podemos sim, igual o Marco falou, não é? Encaminhar isso, visualizar o que é que está por trás disso, não é? O que que atua aqui para essa primeira tomada de decisão ou primeira manifestação que pode ser apenas superficial, e aí a gente vai ver onde está a origem de tudo isso e talvez algo se encontre e esse próprio casal se encontre como casal. E aí podem caminhar juntos. Mas pode ser também que em algum momento algo já tenha se completado e que eles precisam seguir de forma separadamente. Ok, Larissa? Ok, meu querido. O João registrou aqui o agradecimento dele pela sua resposta, viu? A do João. E só para a gente O se João gosta. organizar. O João, tô olhando ele bem de frente aqui. Ele também está aqui bem na posição central aqui, também está aparecendo para mim. Só para a gente deixar organizado também para a próxima semana, para o pessoal que só assiste depois no YouTube, nós paramos na página 106. Vai retomar ali 1 ano e meio após o casamento. É isso, gente? Só conferindo com a Cris, nossa leitora do dia. Exato. Então é isso, Marquinhos.
Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, Larissa. Manuela hoje que estava, né, aqui também mais tranquila, que a Manuela deu todo o suporte para nós, viu, Lari? Foi muito Manuela gostoso, muito bom. maravilhosa. Agradeci semana passada, acho que vou passar o resto do ano agradecendo, né? Pode Querida. agradecer, porque o pessoal falou assim, não, tem sala de espera, não tem. Eu falei, não, gente, vocês não estão sabendo, é que a Manuela está tão rápida que vocês nem percebem que vocês vão para uma sala de espera antes, assim, já entram rapidinho. Ela foi ninja e eu tô aqui, ó, 2 semanas, tô me batendo aqui. Toda hora eu fico me batendo. Muito querida, nossa gratidão imensa a ela pelo carinho, calma e entrega. E você também, né, Marquinhos, querido? Receba nossa gratidão, nosso carinho. E até a próxima terça, então, pessoal. Até, Boa gente. semana para todos e todos. Um beijo grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Um coraçãozinho para Vera também, que ela colocou um coraçãozinho. Como é que bota coraçãozinho? Vou aprender, tô meio lenta. Há reações, vou botar Cris, coraçãozinho. obrigado pela leitura. Coração para você também, Lari. Beijo. Cuidem-se bem.